Bem, irmãos, continuando o estudo sobre eclesiologia, o estudo da igreja, hoje nós vamos para o ensinamento de número 6. E o nosso tema hoje é a autoridade para o estabelecimento de novas igrejas. A quem Deus deu autoridade para se estabelecer uma igreja. Este é o tema de hoje do nosso estudo. Inicialmente vamos até Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, versículos 12 e 13. Capítulo 6. Versículos 12 e 13, amém? Assim está escrito na palavra de Deus. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e o escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Pulamos até 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. 1 Coríntios 12, 28. Amém? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Deus estava a orar, escolheu 12, deu o nome de quê? Apóstolo. Quem Deus colocou primeiro na igreja? Os apóstolos. Está aí, irmãos, preste atenção. Aí está a fundação da igreja de Cristo. Deus chamou os apóstolos e deu o nome, chamou os discípulos, escolheu 12 e deu o nome de apóstolo. A quem Deus colocou em primeiro lugar na igreja? Os apóstolos. Então aí ali é a fundação da igreja de Cristo. Não é em Atos, não é em Pedro, é em Cristo. A igreja foi fundada por Jesus Cristo em Cafarnaum da Galileia, quando escolheu 12 e deu o nome de apóstolo e os pôs na igreja. Irmãos, diante dessa afirmação bíblica, que a fundação da igreja foi feita por Cristo, nós partimos para a seguinte pergunta: depois de ter estabelecido a sua igreja, a quem Cristo deu autoridade ou entregou a autoridade para estabelecer novas igrejas? De modo algum podemos negar que Cristo é a única autoridade, Cristo é a única autoridade para edificar a igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. Essa igreja que cá estamos não é nossa, é a igreja de Cristo. Nós não temos um homem como dono da igreja, a igreja é de Cristo. Então, Cristo é o verdadeiro Criador de todas as coisas. Para Ele e por Ele foram criadas todas as coisas. Então, Ele mesmo, Cristo, fundou sua igreja. Não foi o Espírito Santo, não foi Pedro. Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Edificarei está sendo a pessoa que está falando, é quem vai edificar. Então Cristo fundou a sua igreja, edificou a sua igreja, e Ele deu autoridade para estabelecer novas igrejas do mesmo modelo, do mesmo tipo que aquele que Ele fundou. A quem foi dada essa autoridade? Foi dada a homens? Foi dado a Pedro? Foi dado a missões evangélicas? Foi dado a associações, convenções, comunhões? A quem foi dada essa autoridade para estabelecer novas igrejas? Irmãos, hoje nós iremos responder essa pergunta biblicamente. Cabe uma análise das Escrituras com delicadeza, com cuidado, com zelo, para que nós possamos afirmar biblicamente a verdade. Há um sistema muito grande, muito forte por trás do sistema religioso, viu? Não pense que eles são inimigos, eles são todos juntos contra a igreja verdadeira. Aparentemente nós somos os errados, porque somos a minoria. Eles são a maioria, não resta dúvida, até porque largo é o espaçoso,
Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Então, se é largo e espaçoso e muitos entrarão por ele, é porque é a maioria. Então, não devemos nos aquietar com isso. Temos que nos aquietar e pregar a Bíblia como ela manda. Não como eu gostaria que fosse, como a Bíblia manda. Amém? Cristo é soberano. Cristo, quando veio à terra, teve o seu ministério e durante esse período fundou a sua igreja. Quem quer ver, enxerga claramente. Qualquer igreja com data de fundação posterior à cruz, não foi Cristo que fundou. Qualquer igreja que tenha data de fundação depois que Cristo morreu, não pode ser que Cristo fundou. Pode? Como é que ele pode ter fundado se ele não estava mais conosco? Ele edificou uma igreja aqui na terra. E é isso que nós vamos estudar. A primeira, a autoridade para ligar e desligar. Ligar e desligar. Para a igreja católica, vamos ler a Mateus, capítulo 16. Vamos ler do 18 ao 20. Amém? Você lembra da aula número 4, que estamos sobre a questão de Pedro, que Pedro não é a rocha é Cristo, lembra da aula? Então glória a Deus por isso. Primeiro é Mateus 16, 18 a 20. Assim está escrito: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Meus irmãos, essa passagem, de acordo com a Igreja Católica, refere-se a quem? A Pedro. Tem fundamento bíblico para isso? Tem base bíblica para isso? Qual é a base que ele... Porque aqui, se você pegar só essa passagem, você vai na Bíblia CF, e sobre esta pedra, era para ser sobre esta rocha pequena, sobre esta pedra pequena, edificarei a minha igreja. Tu és rocha pequena, tu és pedra pequena, e sobre a rocha grande que é Cristo, edificarei a minha igreja. A rocha é Cristo, a rocha não é Pedro. Não há base escriturística para afirmar que a rocha é Pedro. A rocha sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Não há dúvida com relação a isso. A rocha é Cristo. Mas como é que eu posso, meus irmãos, biblicamente desmistificar este mito, ou desmistificar essa heresia da Igreja Católica de Roma? Porque eles querem que esta passagem seja em Pedro, para entender daqui um pouco, certo? Mas como é que eu posso provar que ela não é verdadeira? Que o poder de ligar e desligar não é dado a Pedro. Tem como eu provar biblicamente? Qual é a passagem que eu poderia usar para mostrar claramente que Deus está se referindo à igreja e não a Pedro? Tem na Bíblia, viu, irmão? Bem pertinho de vocês aí. Mateus, capítulo 18. Vamos ler do 15 ao 18. Amém? 18, de 15 a 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e
publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. A quem Cristo está falando aí? A quem Cristo está falando? A um homem ou à igreja? Pois é, minha mãe entendia assim, minha mãe entendia nada, e foi feito tudo que estava, podia ver, tudo ligado. A ideia católica. A ideia católica. Quando era católica. Agora a gente vai entender isso também, irmão. Preste atenção. Que quando diz desligar, quer dizer que o crente está infrutífero. O crente é um crente sem produzir. Não quer dizer que perdeu salvação, porque salvação não se perde. A mesma coisa do interruptor, você desligou, ele está apagado, mas continua sendo um interruptor. Um pé de planta que não dá frutos é um pé de planta, digamos, um pé de caju que não dá caju, é um pé de quê? De caju. Mas é um pé infrutífero. Quando você está desligado da igreja, você não produz. Ah, o que? Não produz, porque gente, a igreja é a plenitude de Cristo aqui na terra. Nós temos que estar ligados a Cristo para poder produzir. O salvo desligado, ele é salvo, porque a salvação não é pela igreja, é por Cristo. Presta atenção, não é a igreja que te salva, é Cristo que te salva. E Cristo te coloca na igreja para te edificar, para tu levar a palavra aos outros, para que a palavra de Deus fique sempre sendo renovada. Estão entendendo? Então não foi a Pedro, foi dada à igreja. O Senhor Jesus ensina sobre disciplina na igreja aqui. Se está falando de disciplina, está falando para quem? Para o homem ou para a igreja? Para a igreja. Ele está dizendo à igreja, ó igreja, se não escutar a igreja, torna-o gentil e publicano. Gentil e publicano, na conjectura bíblica aqui, no texto bíblico, é pessoas que não seriam capazes de realizar nada, desligados da verdade. Ou seja, seriam apóstatas. Quando a gente sair da igreja, você continua salvo, sem problema nenhum, mas você não está mais ligado à igreja. Então, Cristo considera que a igreja, Cristo não considera, Cristo afirma que a igreja tem poder para tornar um membro gentil ou publicano. Tudo que é desligado será desligado, ou seja, aquela pessoa não tem mais nenhum vínculo com o céu. Ele vai ser só salvo, mas não vai ter mais poder ligar ninguém mais. Como é ligar? É salvar, não, é pregar o evangelho, ter autoridade para levar a palavra de Deus às pessoas. A pessoa desligada, digamos que o irmão Neto resolva ser rebelde. O que é que acontece com o Neto? Nós vamos torná-lo gentil e publicano. Neto continua salvo? Sim. Continua crente? Sim. Só não continua sendo conhecido nunca, certo? Mas não poderá mais levar a palavra de Deus a seu ninguém. Por quê? Porque não está mais ligado à plenitude, que é Cristo. Mas Cristo é a plenitude? Vamos olhar em Efésios capítulo 1. Porque nós devemos estar ligados à igreja. Por quê? Não é para salvação não, viu, irmão? Liga-se à igreja quem já está salvo, através do batismo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Amém? E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o construiu como o quê? Cabeça da igreja. O que é o cabeça? O que é a igreja? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja aqui na terra é a plenitude de Cristo. Aí toda igreja é a plenitude de Cristo? Não. A igreja verdadeira é a plenitude de Cristo. As outras são corpos falsos, corpos que não são o corpo verdadeiro. A autoridade bíblica, irmão, não pertence a homens. A autoridade não é dada ao pastor ou ao membro da igreja. A autoridade é dada à igreja. Por exemplo, no meu serviço cotidiano, eu tenho autoridade para poder aposentar ou não uma pessoa. Essa autoridade é minha? Ou é do órgão com qual eu trabalho? É o órgão com o qual eu trabalho. Mesma coisa se a autoridade não é nossa, a autoridade é da igreja. A autoridade é dada à igreja. Gente, quando Deus organizou a sua igreja,
com os apóstolos, e no final de Mateus, aí 28, ele diz: todo o poder me é dado. Aí avisa, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mateus diz não, tem Lucas, certo? Ide pregar o evangelho, batiza em nome do meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aguardar todas as coisas, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas como eu vos tenho mandado. Eis que eu, Cristo disse, estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Preste atenção, Cristo disse que vai estar conosco até a consumação do mundo. Pergunta: a quem Cristo deu autoridade? Aos apóstolos ou à igreja? Por que não foi aos apóstolos? Porque os apóstolos, todos eles já morreram. E Cristo disse que estaria, Cristo deu autoridade aos apóstolos na condição de igreja, do corpo de Cristo ali formado. Estão entendendo? Os apóstolos receberam a autoridade de Cristo porque estavam na igreja. Por exemplo, vou fazer uma pergunta: se Judas estivesse lá ainda e fundasse uma igreja, vocês iam para a igreja de Judas? Do traidor? Não iria, não? Vamos esperar então, para a gente ver mais para frente. Então, a autoridade máxima aqui na terra de Cristo é a igreja. Cristo deixou a autoridade, todo o poder é me dado a Cristo. Cristo passou esse poder para quem? Para a igreja. Ele é o cabeça e a igreja é sua plenitude. Cristo cabeça, a igreja plenitude. Aqui embaixo igreja, aqui sendo comandada por Jesus Cristo. Não é a igreja ondas, não é como uma onda no mar. É Cristo sempre na topo. Cristo, igreja. Não é igreja, Cristo, igreja. É Cristo como cabeça, a igreja como corpo. A plenitude dele aqui na terra. O que a igreja bíblica fizer, a igreja ligada a Cristo fizer, ela está fazendo com a autoridade dada por ele. Portanto, meus irmãos, não foi dada a Pedro a autoridade, não foi dada a nenhuma missão, não foi dada a nenhuma associação, não foi dada a nenhuma comunhão, convenção e qualquer ão. Foi dada ao corpo local, visível, batista por natureza, de doutrina batista por natureza. Não é a igreja local, visível, de doutrina batista, a natureza da gente, a coisa natural, seguir a Bíblia. Por isso nós somos bíblicos e fundamentalistas, fundamentalmente na Sagrada Escritura. Mas por que não é Pedro? A autoridade não foi dada a Pedro. Pedro nunca reivindicou tal autoridade. Pedro jamais disse que era superior a outro. Vamos lá em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, vamos ler do 7 ao 11. Atos capítulo 15, versículo de 7 a 11. Amém? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar?
mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ou seja, Pedro disse que não tinha nenhuma autoridade, que ele não suportaria tal jugo. Ora, o jugo é de Cristo, que é um jugo manso e suave. Não há, irmão, nenhuma passagem, pelo contrário, nesta reunião aqui, em Atos capítulo 15, na Assembleia de Jerusalém, quem deu a palavra final foi Jacob. Quem é Jacob? Ou Jacob? Tiago, é o nome de Tiago. Tiago foi quem deu a palavra final, lá aqui em Atos 15, 13, dizia: havendo ele se calado, respondeu Tiago, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Geralmente, quem conclui uma reunião é porque estava presidindo. A Bíblia fala que João, Pedro e Tiago eram os colunas, não fala que eles eram um homem de fé, uns firmes na fé, mas não diz que eram maiores do que os outros, irmãos. A prova disso que Pedro não é, que nós vimos quinta-feira, aqui em Gálatas capítulo 2, que Paulo, quando encontrou com Pedro, foi o que aconteceu? Pedro estava dissimulando, querendo ser judeus, querendo ser... vamos usar um termo, a dissimulação de Pedro. Pedro estava dissimulando e querendo, fazendo um jogo com os gentios, um jogo com os judeus, querendo agradar gregos e troianos. E Paulo resistiu na cara. Como é que uma autoridade é ser? Mas por que essa ideia de Pedro? Para poder, meus irmãos, assim, nós pregamos a sucessão da igreja, não da sucessão da igreja, não do nome Batista, mas da sucessão da igreja de Cristo, de doutrina batista. Nós não pregamos que a sucessão da igreja até o fim do mundo, quando Cristo voltar. Ele não diz: estarei convosco todos os dias. Ele não diz: se estarei convosco todos os dias, porque nunca deixou de ter um dia sequer a igreja de Cristo. Nós não defendemos a continuação do nome, sim da doutrina. Já os católicos defendem a continuação da igreja, com Pedro sendo a pedra. Aí, para dar continuidade à sucessão de Pedro, passando para os papas, certo? Para justificar o papado como sendo o papa, a pessoa responsável aqui na terra para levar você até a Deus. Agora tem isso na Bíblia? Diz que Jesus é o caminho, o único caminho. Diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jamais um homem pode ser usado como ponte até Deus. Nosso único mediador é Jesus Cristo. Então essa doutrina católica, ela é antibíblica, ela é anátema, ela é uma doutrina maldita. É assim, irmãos. Infelizmente tem muitas pessoas enganadas que acreditam nessa história. É a forma que eles pretendem dar a sucessão bíblica através dos papas, não da igreja. Se vocês, irmãos, fizerem uma pesquisa simples no livro de Atos, vai ver que todas as igrejas naquele período histórico fundadas foram ou pelos apóstolos ou pelos crentes dispersos que foram perseguidos, e Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé foram enviados por uma igreja. Qual foi a igreja? Que Paulo e Barnabé saíram com autoridade para ir fundar novas igrejas. De Antioquia. Vamos dar uma olhadinha? Lá em Atos 13. 13 de 1 a 3. Atos 13 de 1 a 3. Preste atenção. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me
Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Paulo saiu da Antioquia com a autoridade dada pela igreja. Paulo não saiu como um gentil e um publicano. Paulo saiu com a autoridade ligada à igreja. Agora eu pergunto, irmãos: uma igreja organizada por um homem, ela tem autoridade para organizar outra igreja? Sim ou não? Tem. Mas o tipo de igreja deles, não o tipo que Cristo fundou. Vocês estão entendendo? Por exemplo, irmão Luiz, vou fundar a igreja de Luizão. Ele pode, depois ele fundou, organizou, instituiu, ele vai fundar várias e várias igrejas do tipo Luizão, não do tipo bíblico. Por isso nós temos a igreja de Constantino, fundada do tipo Constantino. Que tipo é? Junta o judaísmo com o paganismo, com o cristianismo e dá o catolicismo. Aí junta o catolicismo com o protestantismo e dá os protestantes. Aí junta protestante com o catolicismo, com os evangélicos, dá esse negócio que está aí afora. E a igreja de Deus sempre permaneceu firme, nunca deixou de existir um dia sequer a igreja de Cristo, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém. E diz a esse Deus, glória na igreja, de geração em geração, para todo sempre, amém. Nunca deixou de existir uma igreja de Cristo. A reforma protestante reformou a igreja católica, não reformou a igreja de Cristo, porque se for assim, tinha passado de 300 para 1500, 1200 anos sem ter uma igreja de Cristo. Tem fundamento isso? Seria 30 gerações sem ter uma igreja. Uma geração é de 30 anos. Então seria 40 gerações sem ter uma igreja de Cristo. Então, pergunta: Cristo mente? Deus mente? Não. Se Deus diz que estarei convosco todos os dias, deixou de ter uma igreja de Cristo? Se ele diz a esse glória na igreja, todas as gerações, deixou de ter uma igreja de Cristo? Claro que não. Claro que não, irmãos. Agora, não pense que é honra nossa, glória nenhuma para a gente. Toda honra, toda glória é para Deus. Nós não somos, irmãos, capazes de fazermos nada, absolutamente nada, se não for segundo a vontade de Deus. Não pense que você pode. Você não pode. Quem pode é Deus. Nós não estamos cá na igreja de Cristo pregando homens, e sim pregando Cristo. Quando nós falamos que, digamos que a igreja lá atrás foi fundada por um homem que saiu da igreja de Cristo em desobediência, em disciplina, e tenha sido considerado pela igreja gentil e publicano. Essa pessoa teria autoridade de fundar outra igreja? Essa pessoa poderia dizer: eu vou fundar uma igreja? A igreja de Cristo ele não teria autoridade. Aí ele faz, o que é que ele faz? Ele faz as igrejas tipo modelo deles. Como é o modelo deles? Eu vou explicar uma bem simples para você entender. O rei Henrique VIII era casado e se apaixonou por outra mulher e queria casar de novo. Foi até o Papa, pediu ao Papa para autorizar ele a casar de novo. O Papa não o autorizou. O que é que aconteceu? Ele fundou a igreja anglicana. E ele casou de novo, e ele, como era rei na Inglaterra, disse: olha, a partir de hoje todos os meus súditos vão ser anglicanos. Então ele fundou a igreja do modelo dele. Um exemplo bem
pequeno, para aqui para a gente. Toda pessoa que deixa a igreja de Cristo e funda a igreja, porque o modelo de Cristo não é suficiente para ele. Por exemplo, a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Birger, negócio assim. 2 suecos que foram expulsos da igreja nos Estados Unidos, foram expulsos da igreja em Belém do Pará, fundaram a Assembleia de Deus. Por que eles fundaram a Assembleia de Deus? Não tinha mais vaga para ir no outro canto. Não. Por que eles fundaram a Assembleia de Deus? Porque a doutrina bíblica da igreja de Cristo não era boa para eles. Eles queriam fundar a doutrina, os ensinamentos deles. E deu do que deu. A Assembleia de Deus é a mãe de quase todas as igrejas evangélicas neopentecostais e pentecostais, com essa exceção da Brasil para Cristo, que são o restante, tudo cria de divisões da divisão chamada Assembleia de Deus. Você pode notar, e irmão Luiz e irmão Zé Paulo vai ter mais propriedade do que isso para falar, que lá tem uma briga eterna por poder. Eles estão querendo ser, e o que é que acontece? Um briga com o outro, aí sai e funda outra igreja. Estou mentindo? Estou mentindo? É desse jeito, irmão, porque lá é uma divisão. E hoje continua do mesmo jeito. Tem um que tem um tempo, aí se sente sábio demais, aí funda uma nova Assembleia de Deus. É tanto que tem tanto nome de Assembleia de Deus que até a gente que participa já estranha. Assembleia de Deus, fulano de tal, tem que espiar. Tem tanta Assembleia de Deus, porém com um detalhe: sem Deus. Sem Deus. E quando nós temos Deus, nós somos submissos à vontade dele. Irmão, por isso que nossa doutrina não agrada. Nós só agradamos a quem é crente. Por isso que, olha, jamais uma igreja vai pregar a eclesiologia bíblica. Essas igrejas não pregam. Porque se elas pregarem, se elas forem para a Bíblia, vão mostrar que elas não têm autoridade. A autoridade foi dada à igreja que Cristo fundou. E tem que ser do mesmo modelinho, segundo esse livro aqui, que é a Bíblia Sagrada. Eu admiro muito o irmão Luiz e o irmão Zé Paulo, porque eles, quando viram a palavra de Deus de verdade, receberam como sendo de Deus, como ela é, e não como sendo de homens, certo? Porque assim, não fui eu, jamais, em hipótese alguma, foi a ação de Deus do Espírito Santo. Mas minha conversa com ele, eu lembro a primeira conversa que eu tive com o irmão Luiz, que eu tive com o irmão Zé Paulo. E muito me regozijo e feliz saber que eles ouviram a palavra de Deus e creram nela como sendo a palavra de Deus. Não existe essa história de igreja com homem superior a homem. Você viu aqui Pedro, um apóstolo, Pedro que esteve com Jesus, Pedro que teve poderes extraordinários. Ele disse: nós não somos diferentes de ninguém. Aí, quando ele chegou lá, em Luiz e ali, ele foi se Na Grécia, né? Foi se curvar e eles levantam. Homem igual a você. Não existe, irmãos, não existe um homem maior do que outro. Quando um disciplinado, considerado gentil e publicano, ele torna-se desligado da igreja. A melhor definição que eu tive sobre isso, sabe onde foi, irmão Luiz? Em Cupira, interior do Pernambuco, e ainda mais para dentro ainda, num local chamado Tabuleiro de Cupira. A gente chegou, eu, pastor Anísio, o pastor Miguel e o pastor Carlos de Caruaru. E entramos no carro, quem era o motorista era eu, e 2 estavam na moto guiando a gente, é logo acolá. Então, vamos acelerar. Está perto, é logo acolá. Quase que não chega. Mas quando eu cheguei lá, eu recebi, irmãos, uma das maiores lições bíblicas da minha vida. Um irmão chamado irmão Eliseu, um cidadão simples do sítio, num localzinho dentro do quase nada, e fizemos uma reunião. Quando acabou, sob a autoridade, ele disse: olha, pastor, eu posso definir para vocês assim, do meu jeito que eu entendi o que é autoridade? Ele disse: pode. A autoridade é você cortar um dedo e jogá-lo fora. Esse dedo serve para alguma coisa? O disciplinado, enquanto não retornar ele, é um dedo jogado fora. Não tem autoridade para nada.
não pode fundar a igreja, não pode ter comunhão, não pode participar da ceia do Senhor, não pode receber a comunhão com a igreja, nós não devemos nem sequer com ele comer, certo, irmão? Então, uma pessoa dessa forma pode começar uma igreja e dizer que essa igreja é de Deus? Não, irmão. Agora, as pessoas ficam, só é certo vocês? Não, eu sou errado, certo é a Bíblia. Certo é a Bíblia. Vai ser certa hoje, foi certa ontem, vai ser certa amanhã. A Bíblia não contém erro, irmãos. E a Bíblia diz que a autoridade é dada à igreja, e a igreja tem que ser do modelo que a Bíblia manda, e tem que seguir a sucessão da igreja, da doutrina deixada por Cristo, que Cristo trouxe do céu para a gente. Uma coisa, irmão. Eu digo assim, por exemplo, um policial por indisciplina, ele foi expulso, ele tem mau direito de vestir a farda e sair prendendo ninguém, não tem mais autoridade. Não tem mais autoridade. É desse jeito, irmão. É como o irmão cita, como o pastor Miguel cita, o Detran, eu posso ser o maior motorista do mundo. Se eu não for lá no Detran regularizar, eu não posso dirigir. Eu dirijo, claro que eu dirijo, mas eu dirijo de forma irregular, clandestina. Irmão, você pode notar que essas igrejas sempre tem um homem como cabeça e nunca é Cristo. E sempre tem um outro homem querendo derrubar o cabeça, viu? Pode notar. Há uma guerra constante entre eles. Um querendo e outro querendo passar a perna, furar o olho, como dizem as pessoas por aí. Entendeu, irmãos? A regra é essa. Mas Cristo deu a autoridade à igreja, os apóstolos, que é a igreja dos primogênitos. Está lá em Hebreus capítulo 12. Os apóstolos são a igreja dos primogênitos, os primeiros que adentraram a igreja. E essa base da doutrina dos apóstolos, meus irmãos, que nós devemos seguir. A base apostólica, não de Roma, a base, a pedra Cristo, os apóstolos, sobre o fundamento de Cristo, os apóstolos deram continuidade à igreja de Cristo. Não foram os apóstolos deram continuidade. E cada igreja que os apóstolos fundaram, outros vão foram dando continuidade, até chegar aqui hoje em Esperança, e nós estamos dando continuidade à obra que Cristo começou. Presta atenção na nossa responsabilidade. Nós estamos dando continuidade à obra que Cristo começou. E a obra que ele disse que a porta dos infernos não prevalecerá sobre nós, até o momento que nós estivermos segundo a Bíblia. Gente, é assim, a igreja não se acaba, mas essa igreja aqui pode se acabar, pode morrer. A igreja de Cristo nunca vai deixar de existir, mas a gente pode matar essa igreja. Como é que eu posso matar a igreja? Colocando doutrinas estranhas dentro da igreja. Digamos que aqui eu comece, eu gosto disso, aí irmão diz, eu gosto daquilo, aí irmã, mas eu gosto disso, mas aquilo outro. Aí irmão, não, mas é melhor botar aquilo outro, aquilo, mais um tiquinho aqui. Quando você vê, virou uma bagunça. Uns gritam. Já me perguntaram, você já nota aqui que a gente não grita glória, aleluia, você notaram? Claro que notaram. Por que a gente não dá glória e aleluia na igreja, não grita? Primeiro, porque Deus vê isso aqui, não é isso aqui não, viu? Você pode gritar, morrer de gritar, se não tiver em verdade não vai ser escutado não, viu? Se tu glorifica a Deus, tu vê uma mensagem boa, você pode dizer, Senhor, maravilha, obrigado Senhor, porque Deus escuta, gente. Deus não escuta grito, Deus não é surdo, Deus escuta o coração. Tem gente que ele diz que com a boca glorifica o meu nome, mas com o coração estão longe de mim. Como é que tu pode glorificar? Glória a Deus! Grita para lá e diz que Cristo não lhe salvou, e diz que Cristo não é suficiente para te salvar. Que glória é essa, meus irmãos? Que glória é essa? Nós glorificamos a Deus com a nossa boca, falando, confiando, crendo. Eu digo assim, é melhor um testemunho, a pessoa viver verdadeiramente a palavra do testemunho, dele chegar, do que estar gritando e o povo lá fora acusando. Mas irmão, geralmente quem faz isso é para poder se gloriar. É justamente o contrário.
Quem faz isso é para se gloriar, não é para receber honra e glória, não glorificar a Deus. Irmãos, a promessa de Cristo dirige-se aos indivíduos. Quando Cristo diz, estarei convosco, não se dirige aos indivíduos separados, e sim aos indivíduos membrados da sua igreja. Quando ele diz, estarei convosco todos os dias, está dizendo que os apóstolos irão dar da igreja. Ele estará junto com a igreja, não com os apóstolos. Até porque a maioria todos os partidos estão com Cristo. Daquilo que nós iremos partir está com Cristo. Então, nossa preocupação é que Deus abra o caminho para novos homens continuar o trabalho, para a igreja de esperança possa daqui a 1000 anos, se nós cá tivermos, está dizendo, nós somos a igreja que Cristo fundou em Cafarnaum da Galileia. Nós mantemos a doutrina bíblica como ela é. Nosso interesse não é com o material, nosso interesse é com o espiritual. Nosso interesse é mostrar que Cristo é suficiente para nos salvar e que Ele fundou uma igreja e deu a essa igreja a autoridade para que essa igreja possa estabelecer outras igrejas. Irmãos, muitas vezes a desobediência das pessoas é por apego à base familiar. Meu irmão, meu pai, meu avô, meu tio fez isso. Nós temos que nos apegar unicamente a Deus. Na hora que eu amo meu irmão, o pastor Anísio, na hora que ele se desviar, ou eu também, se eu me desviar, ele se afasta de mim na parte de doutrina. Pode ter certeza disso, irmão. Nós só devemos honra e glória a Deus. Então, a igreja de Cristo tem a autoridade aqui para ir. O ir não é para todo mundo, é dado à igreja de Cristo. O batismo só é válido se for feito pela igreja de Cristo. A edificação dos santos só tem valor se for feito pela igreja de Cristo. Se você não está ligado à igreja de Cristo, você é gentil e publicano. Você está desligado. E o desligado não gera luz. Ele continua salvo, sim, mas não gera luz. Quando a Bíblia diz a esse glória na igreja de geração em geração, está dizendo que quem deve glorificar é a igreja, o seu corpo, que é a plenitude de Cristo. O corpo de Cristo, não uma pessoa que está lá, é glória, gritando, me desculpa a expressão, feito um maluco. A igreja tem que glorificar a Deus, e como disse o irmão Zé Paulo de Sabedoria, deve glorificá-la com testemunho. Não adianta ele estar aqui pregando Cristo e ali fora fazendo coisas que não condiz com as Escrituras. Nós podemos ter várias falhas, não podemos ter falhas doutrinárias. A doutrina de Cristo é perfeita. Essas instituições humanas glorificam e querem ser glorificadas com base em homens. Esses homens querem se levar tapinha nas costas, se incham, como diz o irmão Hélio. O homem é o único animal que incha com um tapa nas costas. Mas nós, irmãos, nós devemos glorificar tão somente a Deus. Nós somos instrumentos para glorificar a Deus e não instrumentos para glorificar homens. Toda honra, toda glória deve ser dada a Deus. Jamais, em hipótese alguma, podemos acreditar que por sermos a igreja que Cristo fundou, merecemos honra alguma. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Irmãos, e isso causa comichão nas orelhas. Isso causa espanto. Isso causa raiva. Isso causa ódio a gente. Porque nós pregamos e cremos unicamente em Cristo. Eu amo os irmãos, mas eu não posso amar mais ao irmão do que a Cristo. Eu não posso dizer que o irmão Luiz é salvo porque ele persevera. Irmão Luiz é salvo porque Cristo o preserva. Por nós falarmos a verdade, nós somos crucificados. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus quando as igrejas do mundo dizem que nós somos hereges. Quando as igrejas do mundo dizem que nós somos seita. Glória a Deus por isso. Porque nós temos plena convicção que pregamos a Bíblia e que toda honra, toda glória deve ser dada unicamente a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.
estava na igreja pentecostal jogando pouco o pastor para lá, derrubando. Isso é meninice, isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Coisa de... E a gente nunca caia no erro